Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Nós estamos começando mais uma reunião pública na noite de hoje, reunião esta de forma virtual ainda, e queremos agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui, e que o bondoso Mestre nos traga ensinamentos na noite de hoje, através do palestrante, e que possamos refletir a respeito desses ensinamentos e, na medida dos nossos esforços, colocarmos em prática. Para começarmos a nossa reunião, nós vamos convidar a nossa querida irmã Margarida para fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. É com você, Margarida. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Que as bênçãos infinitas do Senhor recaia sobre todas as pessoas, sobre todas as criaturas. Que a luz de Deus se expanda por todo o universo. Muita paz no coração de todos e em nossas vidas. Assim, vamos dar início a mais uma reunião, pedindo a Deus que nos ilumine e que nos abençoe. Assim sendo, peço a Deus que todos estejam muito bem e na mais perfeita paz. Pai nosso que estais no céu e na terra, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos do mal, porque só vós é o reino, só vós é o poder, só vós é a glória, só vós é Deus. Que a paz de Deus esteja em todos os corações. Deus abençoe o universo, Deus abençoe os lares, Deus abençoe a cada um de nós. Muita paz. Nossos agradecimentos à nossa irmã Margarida pela ajuda nos trabalhos. Meus irmãos, hoje é com muita alegria que nós vamos contar novamente com a colaboração do nosso irmão Inácio, ao qual, nesse instante, nós passamos a palavra. Antes de tudo, boa noite aos companheiros que nos acompanham nessa transmissão e, como a prece muito bem já colocou, que nós consigamos estabelecer uma sintonia que permita aos amigos espirituais estarem conosco, nos auxiliando, sobretudo nos auxiliando nas nossas necessidades de ordem espiritual. Nós estamos aqui pensando na bênção da tecnologia que nos permite encontros dessa natureza no momento em que a Terra vive algumas dificuldades que dificultam mesmo o nosso encontro de forma presencial. Porém, com esses recursos, nós podemos continuar conectados uns com os outros, nos valendo desses recursos. Nós também queremos, de certa forma, pedir ao plano espiritual continuar amparando este foco de luz que é a casa espírita, e nesse caso em especial, a Casa Espírita Vicente de Paulo, aqui da cidade de Anápolis, que há tanto tempo vem espargindo luz, ajudando que a mensagem dos seres luminares que ajudaram a organizar os ensinos espíritos
que eles possam continuar amparando os trabalhadores e todos aqueles que mourejam nas atividades do Centro Espírita Vicente de Paulo. O nosso tema da noite, conexões a partir da lei natural. A doutrina espírita, ela, sendo o cristianismo revivecido, naturalmente apresenta para todos nós a existência de um comando superior que rege os destinos do nosso planeta e, portanto, os nossos destinos, encaminhando tanto o nosso planeta quanto a nós outros, os espíritos encarnados e toda a criação, para o progresso, para a perfeição. E é muito interessante nós observarmos, a partir da proposta de Allan Kardec, aos espíritos amigos, quando nas suas interlocuções, nos seus questionamentos, ele direcionava os questionamentos para respostas que poderiam nos dar conforto, consolo e, sobretudo, certeza na vida. Porque até a codificação espírita iluminar os dias do planeta Terra, embora já tivéssemos informações e orientações que nunca faltaram ao planeta, ainda restava dúvidas profundas acerca da realidade da vida, que até então se limitava ao período do berço ao túmulo. E a morte, portanto, traduzia-se ou transformava-se na maior tragédia que o ser humano poderia enfrentar ou viver. Com a chegada de Jesus, falando da existência do reino de Deus e dizendo que esse reino não era aqui, apesar da clareza da mensagem amorosa de Jesus, nós tínhamos ainda poucas informações e tínhamos ainda muita insegurança acerca da existência desse reino de Deus, que, na verdade, Jesus referia-se à realidade do mundo espiritual. E embora nós também até já visualizássemos a ideia do mundo espiritual como sendo esse reino de Deus, a ideia que tínhamos era que esse reino era um reino possível apenas a um número reduzido de seres que pudessem se ajustar a um padrão que normalmente nós imaginávamos não estar aptos a alcançar, porque nós imaginávamos a vida apenas na sua unicidade. Imaginávamos a vida apenas restrita ao período encarnatório, como dissemos, do berço ao túmulo. Mas a doutrina espírita, ela chega exatamente no momento apropriado, em que as percepções intelectuais já haviam se expandido e, graças a esse estágio de entendimento
do ser humano, a doutrina poderia encontrar o campo propício para trazer informações mais sólidas acerca desta realidade a que Jesus se referiu como sendo o reino de Deus. É interessante porque na pergunta 798 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem a oportunidade de indagar às entidades venerandas, aos espíritos superiores, acerca do espiritismo, o seguinte: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Essa pergunta, ela é muito fascinante. Porque Kardec, quando recebeu a gama de informações do plano espiritual superior, trazendo claridade à vida, naquele sentido em que Jesus nola apresentou, quando disse que ele nos deixava a vida em abundância. Esse vida em abundância é aquela que não se interrompe ou que não tem o seu fim naquilo que nós chamamos de vida física. Entendeu? Jesus, então, abre um leque de possibilidade quando ele fala da vida em abundância. Porque o texto bíblico é assim: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Essa é a fala de Jesus. E durante muito tempo, sem a chave da doutrina espírita, nós imaginávamos a vida em abundância, aquela que, terminada a experiência física, se a pessoa tivesse conseguido agir de acordo com as leis divinas, ela estaria usufruindo dessa vida em abundância que as religiões traduziam como o céu. Mas um céu que só seria possível e permitido àqueles que tivessem conseguido realizar a sua perfeição no curto espaço de tempo da vida, desde a concepção até o túmulo. Mas com a bênção dos ensinos das entidades superiores, organizados esses ensinos por Allan Kardec, nós agora entendemos que a vida em abundância a que Jesus se referia era a imortalidade da alma. Porque com esta informação de que nós somos seres imortais, a vida deixa de restringir-se no curto espaço de uma existência corporal. E nós vamos ver isso quando formos tratar mesmo dessa ideia da conexão a partir da lei natural. Allan Kardec, na pergunta 614, abre uma possibilidade de raciocínio que, bem entendida, clareia de forma extraordinária a nossa percepção acerca desse comando divino que rege a vida a que nos referimos. Kardec, sendo um observador do cotidiano à sua época, analisando a organização da sociedade
observando o comportamento dos homens e, sobretudo, refletindo sobre as ações humanas, Kardec, que era um intelectual, um pensador, um homem de raciocínio, de vez em quando via as manchetes dos jornais, ou quando na comunidade presenciava algum fato que parecia contraditório ou antagônico ao nível de conhecimento intelectual do homem, ele se incomodava com isso e teve a oportunidade de discutir com os espíritos acerca disso. Porque toda vez que Kardec tomava conhecimento de uma tragédia social desencadeada por homens, ele, no diálogo que estabelecia com os espíritos, sempre perguntava: por que razão? Sendo um homem dotado de inteligência, de conhecimentos, é capaz de agir de forma tão absurda, contrário ao mínimo de pensamento lógico e de raciocínio humano. E os espíritos, então, lhe respondiam de forma muito lacônica. Dizia: é porque o homem não segue a lei natural. De vez em quando, volta e meia, Kardec via falar de um assassinato, de um homicídio grave que trazia comoção à sociedade, e às vezes em troca de coisas muito pueris e banais. Kardec, que tinha informações das guerras que já haviam avassalado comunidades, sociedades, civilizações desde os seus primórdios. Então, quando tomava conhecimento de uma ação que parecia chocar muito frontalmente com o estágio intelectivo já alcançado, perguntava: por que razão o homem, que já conseguiu tantas maravilhas pela inteligência, ainda é capaz de comportamentos e de atitudes, de ações dessa natureza? Ao que os espíritos respondiam: porque o homem não segue ou não obedece à lei natural. E aí, Allan Kardec faz um questionamento que está posto em O Livro dos Espíritos, na questão 614. Nesse questionamento, Allan Kardec coloca de maneira bem clara, inclusive com uma humildade sem limites: o codificador, um homem de um intelecto avantajado, tem a coragem de fazer a seguinte pergunta aos espíritos, mostrando o seu desconhecimento ou a sua ignorância daquilo que os espíritos diziam, ou aquilo que os espíritos se referiam como sendo lei natural. E aí ele formula a indagação, que no Livro dos Espíritos é a 614. Diz a pergunta: que se deve entender por lei natural? Olha a pergunta. Porque, como dissemos, quando Kardec perguntava aos espíritos por que o homem tinha sido capaz de agir com uma atitude tão antagonicamente posta em relação ao seu nível intelectual, e os espíritos diziam: porque ele não obedece à lei natural. E aí Kardec, então, pergunta: que se deve entender por lei natural? E os espíritos responderam: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que ele deve e o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela
se afasta. Ah, aqui então nós temos uma pequena chave. A vida, que não se limita do berço ao túmulo. A vida em sua abundância, como disse Jesus, tem uma coordenação. E essa coordenação é feita pela lei natural, que nós aqui podemos traduzir como as leis divinas ou as leis de Deus. Portanto, tudo aquilo que diz respeito à nossa infelicidade, ao nosso sofrimento, às nossas angústias, às nossas vicissitudes, tem a ver com a lei natural. E tudo aquilo que resulta em harmonia, em tranquilidade, em paz, em felicidade, tem a ver com a lei natural. Por isso, olha a beleza dessa resposta dos espíritos a Allan Kardec, que não entendia muito bem quando os espíritos diziam que aquela tragédia a que ele se referia era porque o homem não tinha obedecido à lei natural. A resposta sobre lei natural é: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que o homem deve fazer e o que ele não deve fazer, e ele só vai ser infeliz se afastar dessa lei. Mas, por outro lado, só vai ser feliz ou vai ser inevitavelmente feliz quando dessa lei se aproximar. Então, logo para nós, na reflexão da noite, nós precisamos refletir que existe a lei que rege a vida, não no planeta Terra, não só a nossa vida enquanto indivíduos. Porque aqui os espíritos estão dizendo que a lei natural é a lei de Deus e, portanto, é a lei que rege toda a criação, todo o cosmo, todo o universo, ou, se preferirmos, todos os universos. Essa é a lei. Logo, é de dever, é necessidade e é importante para aqueles que desejamos alcançar a felicidade, compreender a lei natural, ou seja, a lei de Deus e todas as conexões derivadas dela, para que nós possamos construir a nossa felicidade. Por isso, Kardec é surpreendente. Quando os espíritos disseram que a lei natural, que a lei de Deus é a única capaz de fazer a felicidade do homem, mas também de permitir-lhe a sua infelicidade se ele dela estiver afastado, Kardec imediatamente questionou as entidades superiores. E esta é a pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. Nesta pergunta, Allan Kardec vai fazer uma retomada da pergunta que ele havia feito na 614. Porque na 614, humildemente, ele quis saber o que era lei natural. Então, ele descobriu que a lei natural é a lei que rege a vida em toda a criação. Ou seja, é a lei divina. E aí a pergunta dele é fascinante também. Ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Porque os espíritos não disseram, lá na 614, que a lei natural era a lei de Deus? E os espíritos responderam:
Quando Kardec quis saber onde é que estava escrita essa lei, os espíritos responderam: na consciência. Então, agora, com o conhecimento que os espíritos nos trazem, nós sabemos que somos seres imortais, que somos seres inteligentes, que fomos criados o menor possível, ou seja, simples e ignorantes, com um propósito: ser o maior possível, ou seja, alcançarmos a perfeição. Mas para que nós possamos fazer a viagem da simplicidade e ignorância, ou seja, do ponto de partida até alcançarmos o ponto de chegada, ou seja, a perfeição e a felicidade, nós precisamos percorrer uma estrada que é a chamada estrada evolutiva, ou caminho do progresso. E aí nós compreendemos por que a vida não pode se limitar do berço ao túmulo para definir o futuro do ser. Porque uma existência não é suficiente para que o homem se livre da sua ignorância, dos seus vícios, e numa existência consiga as virtudes de que tem necessidade para poder se tornar um ser perfeito. Logo, para que nós possamos estar conectados com a lei divina, nós não podemos esquecer a conexão de que somos imortais e de que a bênção das múltiplas existências, através da lei sublime da reencarnação, que é uma lei divina, a lei da pluralidade das existências, sem elas, nós estaríamos impossibilitados de alcançar o nosso desiderato, o nosso sonho, o nosso desejo de felicidade. Logo, as várias reencarnações, em conexão com essa lei divina que rege a nossa vida, é uma bênção, é um presente divino para que o homem possa construir a sua própria felicidade, a sua própria perfeição. Então, notem, na pergunta 614, descobrimos que existe uma lei, a lei natural, a lei de Deus. Descobrimos que esta lei, observada, aplicada, pode fazer a nossa felicidade. E o desrespeito e a não aplicação dessa lei traz a nossa infelicidade, as nossas dores, as nossas angústias. Vimos que esta lei não está restrita a essa ou aquela religião. Não está restrita a essa ou aquela filosofia. Não se restringe a essa ou aquela ideologia. A lei de Deus está escrita na consciência de cada uma das criaturas de Deus. Cada um dos espíritos tem gravado em si essas leis e, observando a consciência, quanto mais a observar, mais estará de acordo com a lei de Deus. Quanto menos observar a própria consciência ou escutá-la, mais estará distante da lei divina, portanto, mais infeliz. E aí, nós vamos percebendo algumas bênçãos que vão trazendo para nós
luzes e conexões que facilitam o nosso caminhar na direção do nosso destino ou da nossa meta enquanto seres imortais, que é a perfeição. Na pergunta 798, Allan Kardec faz uma pergunta que a mim me parece, no caso dos espíritas, uma das perguntas mais essenciais para a nossa caminhada enquanto adeptos, enquanto trabalhadores da causa espírita. Porque na pergunta 728, Kardec, como vimos, pergunta assim: o espiritismo, a doutrina espírita, se tornará crença comum ou ficará sendo partilhada como crença apenas por algumas pessoas? Olha a pergunta. E os espíritos vão dizer para Kardec que o espiritismo se tornará crença comum. E diz mais: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Olha que coisa interessante. Ora, a lei de Deus é a lei natural. O Espiritismo, sendo, como está colocado aqui, estando na natureza, ele ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Porque nós agora precisamos, como espíritas, entender que o Espiritismo não veio para os espíritas. O Espiritismo veio para a humanidade terrena. Então, nós não podemos ficar naquela ilusão de que as pessoas agora vão deixar as crenças delas e vão se tornar espíritas, no sentido de frequentarem o centro espírita. Os espíritas disseram a Allan Kardec que o espiritismo vai se tornar crença comum. E aí, espiritismo não é aquilo que nós conhecemos como centro espírita ou movimento espírita. Movimento espírita e centro espírita são coisas muito diferentes de espiritismo. O espiritismo são os ensinamentos que tratam da existência de Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade entre os planos físico e espiritual, que trata, estuda e explica a existência do corpo espiritual ou perispírito, e ainda o conhecimento de que existe, como regra básica em todo o universo, uma lei que rege o destino das criaturas, propiciando-lhes bem-estar, harmonia, paz e tranquilidade, ou propiciando agruras, sofrimentos, angústias e dores, que é um ensinamento básico da doutrina espírita, chamada lei de causa e efeito, que faz parte da lei natural ou da lei divina. Então, isso é o espiritismo. Os ensinos que os espíritos trouxeram
e que Allan Kardec organizou, que Allan Kardec codificou, isso é o Espiritismo. Aqueles que se dispõem a compreender, a refletir, a estudar e compreender esses ensinos, esses podem ser também os espíritas. E o movimento que trabalha para que esses ensinos do espiritismo alcance o maior número de pessoas, esse é o movimento espírita. Mas aqui, na pergunta 798, quando Kardec pergunta se o espiritismo se tornará crença comum, e Kardec está perguntando se esses ensinamentos dos espíritos vão ser entendidos um dia por todos os seres que habitam o planeta Terra. Entender sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre a existência de Deus, sobre a comunicabilidade. E aí, nesse sentido, é que os espíritos responderam: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então aí nós começamos a perceber a conexão que há na lei divina. Conexão que passa por esses ensinos básicos. E quando esses ensinos forem crença comum, qualquer que seja a crença que a pessoa esteja adotando, que trabalhar a ideia da imortalidade da alma, da existência de um ser supremo enquanto inteligência, e entender que esse ser supremo enquanto inteligência é o criador de todas as coisas, e entender que todas as coisas criadas por este ser supremo e inteligência estão submetidos a leis divinas, sobretudo essas leis básicas a que enumeramos aqui, e que o Espiritismo trata como princípios fundamentais, aí sim nós podemos dizer que o Espiritismo se tornou crença comum, crença geral. E, inevitavelmente, dizem os espíritos, isso acontecerá. Acontecerá porque está na natureza. Não é porque um homem quis, não é porque um agrupamento resolveu criar um tipo de pensamento. É porque essas ideias, elas estão na natureza. Ou seja, nós podemos traduzir, elas estão na lei de Deus. E aí, nós seremos felizes ou infelizes, mais rápido ou menos rapidamente, na medida em que formos incorporando esses ensinamentos ou essas leis na nossa vida, para que, munidos e direcionados por essas informações, nós possamos optar pelos melhores caminhos e evitando assim, ou utilizando assim, a lei de causa e efeito a nosso favor ou a nosso desfavor. Portanto, há uma conexão profunda na lei divina, na lei natural. E aí nós podemos refletir. Temos sofrido muito, temos enfrentado dificuldades, dores e angústias, estamos ainda desconectados da lei divina, da lei natural. Não estamos abandonados. Nós até cremos em Deus, mas não temos conexão com as suas leis ou com as leis que regem a vida em todo o universo. E isso nos faz ser possuidores ou detentores dessas angústias, dessas dores, desses sofrimentos, que a seu turno, como dores,
vão cumprindo o papel de nos empurrar ou de nos direcionar para o encontro com a lei de Deus. Porque todos nós desejamos ser felizes. Todos nós desejamos ter paz. Todos nós desejamos tranquilidade. Todos nós desejamos harmonia. Mas, segundo o que os Espíritos nos informam, não será possível essa harmonia, esta tranquilidade, esta paz, esta felicidade, sem primeiro termos alcançado a vivência com a lei de Deus. E segundo os Espíritos disseram, na pergunta 621, basta que nós escutemos a voz da consciência, porque é lá que as leis divinas, que as leis sublimes do universo estão gravadas. Mas Kardec é tão extraordinário que primeiro, como vimos, fez que os espíritos mostrassem a existência de uma lei cósmica, de uma lei divina, de uma lei universal. Depois identificou onde poderíamos encontrar essa lei. E sabendo agora que ela está na consciência, a nossa responsabilidade cresce. E aí a gente começa a entender Jesus quando ele afirma a cada um segundo as suas obras. Porque nesse enunciado fica claro também o enunciado da lei de causa e efeito, dando ao homem a responsabilidade de suas ações. E essas ações, aproximando o homem da felicidade, se o aproxima da lei de Deus, ou afastando-o da felicidade, se o afasta da lei de Deus. Mas Allan Kardec foi mais além. Se ele já tinha informação acerca de uma lei cósmica, se já sabia onde essa lei poderia ser encontrada, ele então pergunta. Porque se na resposta à pergunta 614, os espíritos disseram a ele que observar a lei divina é a única forma de encontrar a felicidade ou dela se afastar, Allan Kardec quer saber se tem alguém que pudesse ter realizado essa façanha de aplicar ou de viver essa lei divina ou essas leis divinas. E a pergunta dele é tão bem posta, aí é a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar da seguinte maneira, na pergunta 625. Todos nós conhecemos essa pergunta de cor e salteado, mas eu vou lê-la. Olha a pergunta de Kardec. Qual o tipo mais perfeito? Nós podíamos traduzir assim: qual ser que conseguiu vivenciar ou aplicar a lei divina, mais ou menos. Então, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam: Jesus. Olha que beleza. Então, temos um Criador, suprema inteligência e Criador de todas as coisas, Deus. Este ser criador de todas as coisas criou leis divinas, a chamada lei de Deus, que rege a vida. E para que ninguém pudesse dizer que a desconhecia ou que desconhecia as leis divinas, ele as colocou ou a colocou na consciência de cada um de nós. E se nós quisermos caminhar na direção de quem realmente quer construir a sua felicidade, os espíritos apresentaram um modelo para nós. Esse modelo é Jesus. E se nós seguirmos Jesus, nós então estaremos construindo a nossa felicidade. É importante lembrar que o próprio Cristo nos disse: quem quiser
vir após mim, pegue a sua cruz e segue-me. Ou seja, Jesus deixou claro que a construção da nossa felicidade é feita por nós mesmos, na observância das leis divinas que Jesus observou. Jesus creu piamente na imortalidade da alma, na paternidade de Deus e nas leis que regem a vida. E é tão interessante que Jesus chega a dizer que o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós. E Jesus disse que vem implantar esse reino de Deus no coração dos homens. Olha que conexão maravilhosa. Porque a partir do momento em que nós, de posse das informações, da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade, da lei de causa e efeito, de todas as informações que os espíritos trouxeram, usando essas informações, buscarmos pautar a nossa vida na observância da consciência que diz o que nós devemos e não devemos fazer, como nós devemos agir ou não devemos agir, nós estaremos, de alguma forma, seguindo um modelo, um guia, que é Jesus. Por isso, ele teve a oportunidade de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, temos Jesus como modelo e guia, então peguemos a nossa cruz. E aí a cruz pode ser filosoficamente traduzida até pelo corpo, porque, segundo alguns filósofos, o corpo com os braços abertos traz o símbolo de uma cruz. Então, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e segue-me. Ou seja, aproveite a encarnação, aproveite as encarnações e siga a lei de Deus. Se precisar consultar se está agindo de acordo com ela ou não, consulte a consciência. E se precisar de uma referência de como agir em todas as situações, há uma inspiração. Jesus, nosso modelo e guia. Por isso, amigos, nessas reflexões, nós terminamos vendo a importância da conexão com a lei natural de todas as nossas ações. E aí a melhor forma de nos conectarmos com a lei natural pelas nossas ações é adotarmos na relação com o ser humano a seguinte postura inicial. Porque Jesus fez isso. Se alguém falar mal de ti, agradece a Deus e fica tranquilo, porque poderia te caluniar. Se alguém te caluniar, agradece a Deus e fica em paz, porque poderia te esbofetear. Se alguém te bater, agradece a Deus e fica sereno, porque poderia te matar. Se alguém te matar, agradece a Deus e fica pleno. Pior seria se tu fosses o assassino e tivesses que reparar noutra oportunidade, pela bênção da reencarnação e em obediência à lei de causa e efeito, o mal que houvesses cometido agora. Por isso, amigos, ao terminar desses dias em que nós temos a oportunidade de exercer cada vez mais a confiança em Deus, sabendo que tudo obedece a uma lei, que nós possamos fazer o nosso melhor, sem temer, mas respeitando a vida, estando encarnados ou não. Nesse momento de pandemia, nós estaremos na direção da paz e da felicidade. Não temamos a pandemia. Cumpramos o nosso dever de cidadão, obedecendo os protocolos sanitários, contribuindo para que a nossa sociedade
possa enfrentar esse desafio como um instrumento de crescimento e não como um castigo ou uma punição de Deus, mas como fruto de uma lei natural, ainda que decorrente de nossas ações, na consequência da lei de causa e efeito. Tenhamos todos uma noite de paz, muita paz para todos nós. Nosso muito obrigado ao nosso irmão Inácio por ensinamentos tão esclarecedores e pelo incentivo à prática do bem. Nós estamos passando agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. E para tanto, nós vamos contar com a colaboração da nossa querida irmã Marli. É com você, Marli. Boa noite a todos. Vamos iniciar agora a segunda parte dos nossos trabalhos. Vamos passar para os passes e a magnetização da água. Pedimos àqueles irmãos que necessitam e que desejam que providenciem uma água para que ela possa ser transformada em medicamento. Deus, nosso Pai, de amor e infinita misericórdia, estamos nesse instante recorrendo a vós para que nos auxilie nessa transfusão de energias, pedindo a Jesus, a Eurípides Barçanufo e toda a sua equipe que possa nos dar a assistência necessária, que possa socorrer todos os irmãos necessitados e merecedores, que a cada um seja levado o consolo, a esperança, a saúde física, a saúde espiritual, que todos possam ser envolvidos em muita paz, em alegria e harmonia. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Devemos crer e ter fé que será sempre assim. Isso foi dito por Jesus. Então vamos acreditar e vamos confiar que Ele está sempre olhando por nós. Amado Mestre Jesus, te pedimos nesse instante, em benefício de todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que todos, Jesus, possam ser acolhidos nas casas de recuperação, que todos possam ser acolhidos nos hospitais físicos. Pedimos, Mestre, que a cada um seja dado de acordo com o merecimento e com a necessidade. Pedimos, Mestre Jesus, que o Senhor fortaleça nesses trabalhadores a boa vontade, o equilíbrio emocional e espiritual, para que sejamos sempre um instrumento da vossa paz, do vosso amor e da vossa misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações e livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com esta prece, Mestre Jesus, depositada a Teus pés, pedindo em benefício de todos, para que todos possam ser acolhidos, possam ser fortalecidos, que todos recebam de acordo com a necessidade. Que assim seja. Muito obrigado, Marli, por esse trabalho tão importante. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião da noite de hoje, sempre agradecidos a Jesus, a Deus, à espiritualidade maior, aos irmãos que colaboraram com esta reunião, pedindo a Deus sempre a proteção para a nossa casa, para a nossa cidade, nosso país, nosso planeta. E para encerrar a nossa reunião, nós vamos convidar a nossa querida irmã Merivone para fazer a prece final. Um grande abraço a todos
e muita paz. Vamos então, meus irmãos, fecharmos os nossos olhos em agradecimento pela mensagem da noite de hoje e vamos conversar com Jesus. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos imensamente porque tivemos juntos, reunidos num só pensamento, buscando estudar e aprender o teu Evangelho. É dessa maneira que nós sabemos, Jesus, compartilhar os nossos sentimentos uns com os outros, buscando a paz de que tanto necessitamos. Abençoa, Senhor Jesus, a toda a humanidade que sofre, a todos os irmãos em dor, onde quer que eles se encontrem. Que nós sejamos os teus ceareiros no dia a dia, amando e servindo em teu santo nome. Obrigada, Jesus, pelas oportunidades benditas e infinitas que essa doutrina maravilhosa nos traz todos os dias. Que nós possamos aproveitar o máximo possível dos ensinamentos para que possamos nos melhorar, sendo cada dia mais fraternos, mais amigos, mais companheiros, buscando elevar os nossos pensamentos e modificá-lo de maneira a ajudarmos-nos uns aos outros. Muito obrigada, Senhor Jesus, e muita paz a todos. Que assim seja.